Olá, bem-vindo ao canal. Hoje iremos falar de Santo Expedito. Sua história, oração e terço. Santo Expedito era romano, ocupando o cargo de senador de Roma, príncipe cônsul do Império Romano na Armênia, militar, comandante da 12ª Legião Romana e, mesmo nessa condição, converteu-se ao cristianismo. O santo não tem uma data de nascimento conhecida. História de Santo Expedito. A 12ª Legião tinha o nome de Fulminata, nome que significa algo como vem como um raio. A Fulminata tinha cerca de 8.000 homens contando soldados, escravos e cavaleiros. No tempo de Expedito, ela defendia as fronteiras orientais do Império Romano contra os bárbaros asiáticos. Expedito comandou a 12ª Legião de 296 a 303 d.C. Para ser comandante de uma legião romana era preciso muita competência e bravura. Tanto que, alguns anos antes, a mesma 12ª Legião tinha sido comandada por um imperador romano, Marco Aurélio, numa campanha onde hoje é a Eslováquia. Sabe-se que Expedito era um líder competente. Seu cargo equivaleria hoje ao de um general. Ele se tornou famoso por manter a disciplina dos soldados e todos o respeitavam. Por outro lado, como a maioria dos soldados romanos, o comandante Expedito tinha uma vida devassa, rodeada de luxo, prazeres e fama. Conversão ao cristianismo. O primeiro contato do comandante Expedito com o cristianismo aconteceu dentro da própria 12ª Legião. Com efeito, uma parte dos soldados da 12 era formada de cristãos. Além disso, em suas andanças pelas fronteiras orientais do Império, Expedito teve ainda mais contato com o cristianismo. E, para completar, a 12ª Legião teve um soldado chamado Polieucto de Melitene, que morreu mártir no ano 193. A semente do cristianismo e do sangue dos mártires nunca cai na terra em vão. A procrastinação de Santo Expedito. Expedito era um líder competente na condução da 12ª Legião tanto nos tempos de paz quanto nas batalhas. Um comandante vitorioso na carreira militar. Porém, quanto à sua vida espiritual, tinha o vício da procrastinação, isto é, deixar para depois, adiar. Ele simpatizava com a mensagem de Jesus. Admirava os ensinamentos do Mestre de Nazaré e via no Evangelho palavras que ninguém jamais tinha dito antes na história humana. Por isso, ele pensava em um dia converter-se de verdade. Esse dia, porém, ficava sempre para mais tarde, era sempre adiado. O toque de Deus. Depois de alguns anos procrastinando, Expedito foi tocado pela graça de Deus. Certa noite teve um sonho que mudou sua vida. No sonho, com um corvo representando o espírito do mal, grasnava diante dele a palavra cras, do latim, que significa amanhã, deixe sua conversão para amanhã. O corvo grasnava forte e parecia poderoso. Porém, de repente, Expedito decidiu e pisoteou o corvo dizendo, Odi, que significa hoje, em latim. O comandante Expedito acordou do sonho decidido e confirmou sua conversão. Por isso ele é considerado o santo das causas urgentes. Convertido, ele continuou por um tempo ainda chefe da sua legião, conseguindo converter seus soldados também ao cristianismo. A ira contra Santo Expedito. Com a conversão de Expedito e da sua tropa, o imperador Diocleciano começou a perseguir o santo e seus soldados. A importância de seu posto fazia dele uma influência muito forte a favor do cristianismo dentro do Império Romano. Por isso, ele se tornou alvo especial do imperador. A morte de Santo Expedito. Santo Expedito foi preso pela ordem de Diocleciano e foi forçado a renunciar à sua nova fé. Porém, ele não renunciou. Seus castigos começaram pela flagelação romana, 39 chicotadas com flagrus, chicote que dilacera a pele e causa hemorragia. Expedito tinha aplicado este mesmo castigo a bandidos indisciplinados. Agora, ele os recebia por causa de Jesus Cristo. E ele permaneceu firme e julgando-se indigno de sofrer o mesmo castigo que Jesus sofrerá, aplicado por soldados romanos, como estava acontecendo com ele. Por fim, não renunciando à sua fé, Santo Expedito foi decapitado com espada, por ordem do imperador Diocleciano, no dia 19 de abril de 303, em Melitene na Armênia. Canonização. Como Santo Expedito foi morto por causa de Jesus Cristo, ele se tornou um mártir da Igreja e santo reconhecido oficialmente.
Sua bravura diante dos sofrimentos por causa da fé serviu de exemplo para grande parte dos soldados de sua legião, fazendo-os permanecer firmes em sua fé. O exemplo de Santo Expedito arrastou milhares de cristãos na Armênia e, logo, ele passou a ser venerado como santo, o santo das causas urgentes. Imagem de Santo Expedito. Santo Expedito é representado como um comandante romano, vestindo uma túnica branca, uma armadura de superior e um manto vermelho sobre os ombros. Em sua mão direita ele levanta uma cruz com a palavra Odi, hoje. Na mão esquerda ele tem uma palma, representando o martírio e a vitória dos mártires. Seu pé direito pisa sobre um corvo, que grita a palavra Crais, amanhã. A imagem simboliza a grande mensagem de Santo Expedito: não adie sua conversão, não deixe para amanhã aquilo que deve ser feito hoje, não procrastine. Simbolismo. A imagem de Santo Expedito é riquíssima em simbolismo. Ela fala pelas figuras, pelas cores e pelos símbolos. Ela nos conta a história de Santo Expedito. Vamos, então, analisá-los. A roupa de Santo Expedito. As tiras douradas na roupa de Santo Expedito mostram que ele era um comandante de legião romana. Esse traje nos dá a ideia do grau de importância que o comandante Expedito ocupava no Império Romano. Ele comandava a 12ª Legião, chamada Fulminata, entre os anos 296 a 303 d.C. Esta legião tinha 8.000 homens e fora comanda antes por um imperador romano chamado Marco Aurélio. A cor azul celeste em sua roupa representa o céu que ele abraçou ao se converter ao cristianismo. O manto vermelho de Santo Expedito. Na iconografia cristã, o manto vermelho representa o martírio, o sangue dos mártires. Como sabemos, Santo Expedito foi martirizado por ter se tornado cristão no ano 303. Após sofrer vários castigos físicos, que ele mesmo tinha aplicado a outros, não renunciou à fé em Jesus Cristo. Por isso, foi decapitado por ordem do imperador. O ramo de palmeira na mão de Santo Expedito representa a vitória sobre o mundo e sobre as obras da carne, através do martírio. O ramo de palmeira também simboliza os 12 artigos de fé do credo católico, os quais Santo Expedito professou solenemente antes de ser batizado e pelos quais ele deu sua vida. O capacete no chão significa que Santo Expedito se desarmou e, ao mesmo tempo, abriu sua mente para receber a novidade do cristianismo e do reino dos céus. O capacete era usado nas batalhas para proteger a cabeça. Analogicamente, Santo Expedito se despiu de toda a defesa para abraçar a fé em Jesus Cristo. E é esta abertura de coração que seu capacete no chão representa. O corvo nos pés de Santo Expedito. A representação de Santo Expedito mostra pisando sobre um corvo com o pé direito. Do bico do corvo, sai uma flâmula com a palavra Crais. O corvo representa o espírito do mal e também a maior tentação que Santo Expedito sofreu, a procrastinação. Procrastinar é deixar para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. O comandante Expedito adiou sua conversão ao cristianismo por muito tempo. Então, certa vez, ele teve um sonho no qual um corvo lhe gritava, Crais, palavra que quer dizer amanhã em latim. Ele entendeu que, na verdade, era o espírito do mal quem lhe gritava, deixe sua conversão para amanhã. Então, no sonho, ele reuniu forças, pegou uma cruz, ergueu-a e gritou Odi, palavra latina que quer dizer hoje. Depois, pisou no corvo com o pé direito, que representa a decisão e a coragem. A partir desse momento, Santo Expedito deixou de procrastinar, assumiu a fé e foi batizado. Isso custou sua vida, mas ele não voltou atrás. Por isso ele é o santo das causas urgentes. A cruz na mão de Santo Expedito tem a palavra Odi, hoje. Significa que o tempo da salvação e da conversão é hoje, é agora. A cruz representa a morte de Jesus Cristo através da qual nos veio a salvação. Segurar a cruz com a mão direita representa abraçar a cruz com todas as forças, capacidades e decisão. E representa também a vitória sobre o espírito do mal. A cidade ao fundo como comandante de uma legião, Expedito tinha uma vida cheia de privilégios, luxos e prazeres mundanos. E isso fazia adiar sua decisão por Jesus Cristo, pois ele sabia que, ao abraçar a fé, deveria passar a viver uma vida sóbria, justa, centrada, sem as orgias e prazeres que seu cargo lhe oferecia. Mas, graças a Deus, ele se decidiu por Cristo.
Por isso, a cidade ao fundo representa a vida mundana e os prazeres ilícitos que Santo Expedito deixou para trás ao abraçar a fé cristã. A aura de Santo Expedito. A aura em volta da cabeça de Santo Expedito representa a santidade que ele mostrou após assumir sua fé em Cristo. Com efeito, ele se tornou mais justo e caridoso, doando seus bens aos pobres e anunciando a maravilha do reino dos céus que ele descobrira ao receber Jesus. Além disso, ao morrer mártir, isto é, ser morto por causa da fé em Jesus Cristo, ele se tornou santo canonizado pela Igreja. Portanto, a imagem de Santo Expedito fala, e com riqueza de detalhes. Ela ensina e adverte: não deixe para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. Pise no corvo da procrastinação com o pé direito e decida-se por Jesus Cristo. A poderosa oração e o terço de Santo Expedito. Santo Expedito é conhecido como o santo das causas justas, impossíveis e urgentes. Isso acontece porque ele foi um oficial do exército romano. E, em determinado momento de sua vida, depois de ter conhecido a fé cristã, venceu a procrastinação, parou de deixar para amanhã sua conversão e assumiu a fé. Por causa desta sua decisão, ele enfrentou a morte, tornou-se mártir e passou a ser invocado como intercessor pelas causas urgentes e justas. Então, surgiu a poderosa oração dirigida a ele, o terço e a novena. Vamos compreender cada um para melhor rezarmos e obtermos as graças ligadas a essa devoção. A poderosa oração a Santo Expedito. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos. Vós que sois o santo dos desesperados. Vós que sois o santo das causas urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Fazer o pedido. Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei minha família, atendei o meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei esse nome a todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós. Amém. Essa oração nos coloca como amigos e próximos de Santo Expedito. Essa deve ser a tônica toda vez que a rezarmos, aproximarmos-nos deste grande santo com confiança. A oração nos lembra que ele foi guerreiro, pois enfrentou guerras físicas como soldado e as guerras espirituais, como cristão. E venceu. Por isso, ele é chamado Santo dos aflitos, dos desesperados, das causas urgentes, o santo da força, da coragem, da serenidade de quem venceu as batalhas da fé. Por isso, reze esta oração sempre com muita confiança. O poderoso terço de Santo Expedito. O terço de Santo Expedito é mais uma forma de pedirmos a intercessão deste grande santo. Observe que as orações são todas rimadas, são poesia em forma de oração. Essa poesia nos ajuda a compreender a força de Santo Expedito, características de sua vida e o poder de sua intercessão. Para rezá-lo, usa-se um terço normal, de 5 mistérios, 50 contas mais as contas iniciais, como no terço mariano. Porém, as orações são diferentes, todas dirigidas a Santo Expedito. Em cada uma das 5 contas grandes reza-se uma oração diferente. E, nas contas pequenas, reza-se sempre a mesma oração, como as Ave-Marias do terço normal. Quando for rezá-lo, procure, o quando possível, um lugar tranquilo e pacífico. Se possível, prepare um pequeno altar, coloque uma imagem de Santo Expedito, acenda uma vela e reze com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial do terço. Meu Jesus, misericórdia dos meus pecados, libertai-me de todos os males que me oprimem o corpo, a alma e o espírito. Dai-me a vossa graça e a vossa paz. Não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Nas primeiras contas reza-se: creio em Deus Pai. Pai Nosso. 3 Ave-Marias. Glória ao Pai. Na primeira conta grande: ó Santo Expedito, das causas urgentes, atende o pedido de tantos irmãos. Amigo dos pobres, aflitos, doentes, concede-nos sempre tua proteção. Nas contas menores, em todos os mistérios.
Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis és mediador do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai. Na segunda conta grande. Ó Santo Expedito, tua fé, firme e forte, ganhaste de Cristo a coroa da glória. E, martirizado, tiveste esta sorte, nós hoje cantamos a tua vitória. Na terceira conta grande. Ó Santo Expedito, tu és o modelo dos jovens, soldados e dos estudantes. Em nome de Cristo te pedimos, semeia a bondade em todos os lugares. Na quarta conta grande. Ó Santo Expedito, que os viajantes não sofram nas suas viagens e voltem aos lares felizes e contentes, com fé, esperança e muita coragem. Na quinta conta grande. Ó Santo Expedito, a minha conversão de hoje não posso adiar para amanhã. Anseio um dia ter a salvação, por isso desejo a vida cristã. Oração final. Ó poderoso Santo Expedito, apresentai a Deus os meus pedidos, neste momento de aflição e desespero em que me encontro. Atendei com urgência o que vos peço com fé e confiança. Anunciarei o vosso nome bendito entre os meus irmãos para que se convertam a Cristo seguindo o vosso belo exemplo de mártir glorioso, não trocando Jesus por nada. Amém. Obrigado por chegar até aqui. Dessa forma, depois de conhecer a história de Santo Expedito, sabemos que isso irá ajudar você a crescer na fé e na devoção, se espelhando nesse grande herói da fé. Um ser humano como nós, que teve suas fraquezas e as venceu com a fé. Sua principal fraqueza era a procrastinação, como vimos. Mas a fé em Jesus, a certeza da presença de Deus conosco e de uma vida eterna e feliz no céu lhe deu forças para alcançar a vitória. Assim, conhecendo a vida de Santo Expedito, rezaremos melhor a oração e o terço dirigidos a ele.